oportunidade, né, de estar aqui novamente no interior da Paraíba, onde nossas raízes de família também se encontram, e a gente tem a oportunidade de voltar para partilhar um pouco desse conhecimento espírita, onde todos, nos dois planos, poderemos refletir sobre tema tão importante, que é o segue-me, no qual Jesus nos convoca. Mas para avaliar esse tema, é preciso que, de fato, a gente procure, talvez, passear no tempo dessa nossa raiz judaico-cristã para entendermos a importância desse convite que Jesus chama a atenção de Simão Pedro quando ele olhava para João Evangelista e fazia os seus questionamentos, porque muito mais preocupado com a vida do outro, esquecera que havia uma orientação de fato divina. Então, nós precisamos entender que a nossa própria raiz, dentro da relação da criatura para com o Criador, de alguma forma, ela entra num processo de uma adoração que é importante, mas a gente precisa entender que existe uma razão de ser e um compromisso na medida em que Jesus orientava a Simão Pedro, e esse verbo repercute até os dias de hoje, em especial no campo da doutrina espírita, porque esse chamado de atenção para Simão, quando estava focado apenas na pessoa de João, o evangelista, extrapola para todas as outras questões que nós utilizamos como parâmetro de comparação para justificar as nossas ações. Nós pensamos muitas vezes, se ele faz, se os outros fazem, eu também posso. E é a partir daí que nós precisamos entender de fato o que é que surge, ou o que é que nos traz de responsabilidade essa passagem do Mestre Jesus. As músicas, elas são encantadoras, elas nos convocam a esta reflexão e ver o Cristo doce, porém, apesar de nos encantarmos com a sua fala, há uma responsabilidade profunda para todo aquele que de fato abraça o Cristo, em especial na perspectiva da doutrina espírita. E é isso que nós precisamos urgentemente, vencer a fuligem do tempo sintetizada em nós, para sairmos do campo de apenas de uma adoração vazia para a prática real do que nos solicita o Cristo. Caso contrário, nós cairemos no mesmo erro milenar de começarmos a transformar a doutrina espírita numa doutrina exclusivista, onde só alcançamos as nossas metas quando estamos dentro das paredes dos centros espíritas, obedecendo a nossa, entre aspas, cultura de palestras públicas, de passes, de água fluidificada, de tratamentos de desobsessão. Deus, assim como o próprio Mestre, eles não faziam distinção de estruturas de pedra. Eram convites à alma, pessoais e intransferíveis, para que na medida em que o homem conseguisse despertar, pudesse fazer diferença no meio em que ele se encontrava. E essa história do segue-me, ele passa a iniciar lá atrás com Moisés. E é exatamente nessa análise que nós gostaríamos de fazer para que a gente entenda o desafio, que não é simples. É bonito, de fato, mas não é a realidade de simplesmente termos o papel da adoração, porque até a adoração a gente precisa amadurecer quanto a esse aspecto. Quando nós olhamos para o ontem, inclusive este ontem repercutindo no hoje, nas tradições judaicas em especial, daqueles ortodoxos ainda, iremos perceber que muitos deles se portam da mesma forma, vestem-se de maneiras diferentes, o corte do cabelo é característico, um número grande de exigências para que, de alguma forma, todos nós possamos olhar para eles e saber quem são. Mas isso tem uma razão de ser, e há muitas pessoas que olham para o Velho Testamento, Deuteronômio, Levíticos, e faz algumas críticas dizendo, mas isso já passou, não tem necessidade de cortar o cabelo, de deixar de comer tal coisa, de portar-se de tal forma, mas é necessário que a gente saia da superfície e adentre na essência, para que a gente compreenda que desde lá, o segue-me, tu,
ele vem com formas diferentes, mas cuja essência desafiadora é a mesma. Todos nós lembramos que ali se encontravam presos ao Egito, quando de fato Moisés recebe aquela orientação de levar para fora do Egito aquele povo. E eu não vou me estender nessa síntese, nessa história, mas eu gostaria de lembrar que quando ele recebe aquelas tábuas com aquelas leis, no qual apresentam-se no Decálogo, se nós repararmos ali, são de fato as leis naturais. E ele apresentando àquela população que o cercava, pela necessidade do período, ele vai trazer um sem número de leis civis para coordenar, mas tinha um sentido mais profundo. Na medida em que ele trazia aquelas normas de vestimentas, de alimentação, de comportamentos e de sanções, dentro daquela sociedade, ele estava criando, na verdade, um conjunto de indivíduos que eram reconhecidos pela sua situação exterior e pelo seu comportamento, porque eles adoravam um Deus único e seguiam aquelas leis, diferente de todas as outras coletividades que eram politeístas. De tal forma que todas as outras sociedades que olhavam para aqueles homens, eles sabiam que eles eram indivíduos que adoravam a um Deus único e que as suas condutas deveriam obedecer àquele conjunto de normas. Aí é onde está a razão que talvez dentro desse milênio, muitos ainda permanecem na cultura do exterior, onde aqui não vai uma crítica, é só uma análise de fato concreta, mas que eles estão preocupados em mostrar para a sociedade, através daquele comportamento de vestimentas e de restrições, que eles têm uma forma de viver diferente das massas. Passa-se o tempo, chega a figura de Jesus e ele de forma muito enfática diz que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E ali ele convoca os indivíduos a fazer essa distinção, mostrando através das suas ações o que de fato era divino e daquilo que era civil, mas ao mesmo tempo trazendo a essência de fazer uma distinção daqueles que passavam a compreender as leis divinas e vivê-las, daquela massa que continuava politeísta ou, do outro lado, arraigada às tradições de Moisés. Jesus, então, assim como aqueles que o seguiam, passavam a viver num processo de estar numa situação muito complexa, dentro de dois grupos extremos, no qual o mestre agora apresentava as lições e quando confrontado por aqueles que apresentavam-se como sendo os detentores da verdade, por serem os escolhidos de Deus, quando questionado sobre as leis, Jesus de forma muito simples, mas de uma sabedoria profunda, resume os 10 mandamentos em apenas 2, e que de fato a gente percebe que é real. Porque quando ele vai falar dos 2 mandamentos, ele diz: amarás a Deus e amarás ao próximo como se ama a si mesmo. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, observaremos o primeiro: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque eu sou Deus zeloso, e etc, etc. É exatamente o primeiro que Jesus chama a atenção. A partir dali, todos os outros do não matarás, não furtarás, não, está relacionado com amar ao próximo e o amar a si. Ele faz a síntese. Realmente não há distinção. Mas é imperioso nós entendermos que naquele período de Moisés a imaturidade espiritual era muito grande ainda, tendo em vista aquelas experiências no Egito que falavam as sensações e agora normas importantes que reestruturavam, convidando aqueles indivíduos a seguirem ao Deus único através da figura do maior de todos os profetas, que era Moisés. Então não poderia ter uma linguagem muito clara, porque era necessário, quando se trata com crianças espirituais, da mesma forma que nós tratamos com elas. Quem tem criança aqui sabe. Eu estou começando essa experiência agora na atual existência, e a gente passa a entender Moisés com uma facilidade muito grande. Quando a criança vai colocar um dedo na tomada, qual é a palavra que a gente usa de ordem?
Eu não sei aqui na Paraíba, mas lá a gente diz não. É assim? Ou vocês param para explicar, não coloque o dedo na tomada que vai passar uma corrente elétrica que vai causar uma parada cardiorrespiratória. E a criança vai ficar olhando para você e dizer, o que é isso? Então veja como fica claro a gente entender nesse momento que aquele período não era um período de explicação, mas desde já havia um convite para uma atitude diferente da massa que vivia dentro daquela realidade politeísta. Mas era preciso, dentro daquela limitação, o primeiro momento. Por isso a gente vai dizer que Moisés é o período do não matar, não roubar. Mas por quê? Não tem porquê ainda, porque não havia maturidade. E aí chega o momento do Cristo. E é nesse momento do Cristo onde ele é o próprio exemplo, mostrando o que deve ser feito. Então nós saímos do não para agora o que deve ser feito. E neste processo de o que deve ser feito, ele vai apresentar esse conjunto de normas que vai gerar uma situação bastante complexa para todos nós. Mas para os espíritos a situação vai piorar e muito. Porque entre Moisés e o Cristo, eu tenho que ser honesto. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais Moisés. Não adianta olhar com essa cara para mim impactada, não. Porque quando alguém pisa no meu calo, eu tenho vontade de pisar no calo da pessoa. Porque quando alguém faz algo comigo, a gente vai lá e devolve na mesma moeda. É tão mais simples ser Moisés do que Jesus. Eu não sei vocês, mas eu acho. Por isso que a gente começa a ver o desafio. E aquele mesmo comportamento que antes era muito mais de ritualística e um comportamento de obediência a normas, agora se transforma em algo mais profundo. Mas esse mais profundo, não mais preocupados com a quantidade de vezes que vamos à nossa sinagoga, não mais preocupados com a vestimenta que nós estamos utilizando, nem com o corte de cabelo, nem com o alimento que a gente está, era necessário que nós nos destaquemos do meio daquela coletividade, ou judaica, arraigada às tradições, ou politeísta, que eram entregues às sensações, e vivermos uma conduta que só ele nos convocava. A amar acima de tudo. Não desse amor horizontal que nós buscamos, inclusive, mesclar as nossas sombras, mas era um amor profundo de compreensão, primeiro com o próprio Deus, no qual ele já mudava essa característica, apresentando Deus como um pai, criando um problema já desde o início. Porque se antes era o Deus do povo escolhido, ele agora dizia que Deus era um pai, e um pai é algo presente em todas as civilizações. Todo mundo sabe o que é um pai. E que o pai deseja o melhor para os seus filhos, porém, cujo método utilizado por esta divindade chamava atenção, porque ele dizia a cada um segundo as suas obras. E o ideal seria que o indivíduo não se tornasse a figura deste pai, sendo a clava que simplesmente julga, mas que o nosso papel como irmãos é compreender o outro, mas sem perder o parâmetro, do qual ele próprio dizia de ser o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa referência era ele. Então enquanto aqueles ali estavam na presença do Cristo, as pessoas foram saindo e tendo a coragem de romper com as velhas tradições. Quando eu olho para os apóstolos, confesso, e para aqueles indivíduos que permeiam o evangelho, é de uma coragem incomum você vir de uma tradição fortíssima e de uma hora para outra passa um carpinteiro fazendo sinais e prodígios e a gente simplesmente largar e ir atrás daquele homem. E é comum que aconteça que na perspectiva daquelas tradições o libertador viria para libertar de fato dentro do conceito da horizontalidade humana, esperando um senhor dos exércitos que se transformasse de fato num rei que iria subjugar o seu inimigo. Então, durante os 3 anos, eles aprenderam que não era uma condição material, que o seu verbo não falava, nem colocava aquelas pessoas numa posição distinta em relação aos demais. Pelo contrário, eles eram convocados a amar e servir, tal qual ele fazia como exemplo, e a perdoar, diante de todo o cenário difícil em que se vivia. Então, durante o período de convivência, eles perceberam
pouco a pouco, através de lições muito duras, no qual nossa irmã Amélia Rodrigues vai apresentar um sem número de momentos de encontro e de contato desses apóstolos com essa verdade. E o choque que era, porque eles esperavam a grande revolução, mas a revolução que o Cristo veio trazer era a revolução da alma, para a alma. E essa revolução só era, de fato, materializada na medida em que esses indivíduos mudavam o seu processo existencial. Portanto, segui-lo, na verdade, era necessário, e isso está muito claro, para que a gente saia desse comportamento passivo, enganoso, de que simplesmente basta abrir os braços, se emocionar e achar que porque se crê no Cristo tudo está resolvido. Está longe disso. Quando nós olhamos para os personagens, perceberemos que o Cristo, apesar de ele amar a todos, mas para seguir a ele de fato, era necessário que o indivíduo fizesse uma transformação profunda, qual havia cantado João Batista, quando disse que ele batizava com água, mas viria aquele que faria transformação com fogo, porque dentro das tradições esotéricas, o fogo é o elemento da transformação. Nada que passa pelo fogo permanece o mesmo. Nada. Então, o Cristo é, de fato, aquele que os indivíduos, quando percebiam a profundidade da mensagem dele, deixavam de ser quem eram e lutavam contra as suas próprias sombras. Então, essa ideia falsa dele aceitar simplesmente, sem ter mudança, não é verdade. Ele aceita a todos, mas para que nós possamos fazer parte desse grupo, é necessário, por exemplo, que Maria de Magdala saia da sua postura como era e torne-se a Maria que nós conhecemos, do qual Emmanuel vai falar da sua grande transformação. Ninguém conhece mais Maria pelo perfil das suas atitudes de antes. Quando, de fato, ela entendeu, Maria ama, porque era a proposta dele, na verdade, dessa lei. Estão lembrados da lei, da síntese? Na hora em que ela compreendeu, ela rompe com o seu passado, ela transforma-se. Agora ela segue numa luta profunda interna de ser diferente daquilo que era ela, utilizando o mestre como parâmetro. Agora estava valendo o processo. Saulo transforma-se no Paulo que nós conhecemos e admiramos, mas foi necessário a mudança. Então a gente começa a perceber que é um conjunto de condutas. No século XIX, um alemão filósofo, ele faz um estudo e percebe que as sociedades, todas elas, no planeta como um todo, ele lança uma teoria chamada Teoria das Cosmovisões, chamado esse alemão de Wilhelm Dilthey. E ele vai perceber que o mundo hoje é composto em torno de 5 ou 6 cosmovisões. Alisson, o que é uma cosmovisão? A cosmovisão, óbvio que eu vou transformar uma tese filosófica em segundos de definição. É um desafio extremo, mas tentarei dentro das limitações. A cosmovisão nada mais é do que a forma de você enxergar, interpretar e viver o mundo de acordo com uma ideia. Deu para entender mais ou menos? Não existe sociedades, e Dilthey vai falar, não existe sociedades no mundo que não tenham uma cosmovisão. As crenças, elas são cosmovisões, porque elas determinam o caminho da sociedade. Por exemplo, fazendo uma análise rápida, nós temos o cristianismo e o islamismo. Olhemos para o mundo islâmico, olhemos para o mundo cristão. Qual das duas cosmovisões os senhores preferem? Ninguém me responda, só reflitam, para que a gente entenda o que ele quis dizer. Então, cosmovisão é esse conjunto de valores que faz com que a gente caminhe em coletividade. Não existe sociedade sem cosmovisão. O que ele diz é, na hora em que uma cosmovisão se apaga, outra toma conta do seu lugar. Qual seria para nós, em sociedade, a melhor cosmovisão para nós vivermos? Eu não vou responder, eu só estou lançando a pergunta para que a gente reflita. Então, aqueles indivíduos que compreenderam o mestre, eles passaram a ter uma vida desafiadora, porque agora no seu retorno ao plano espiritual, eles tinham que dar continuidade. E eles seriam reconhecidos de que forma? Seria através da vestimenta? Seria através do corte do cabelo? De quantas vezes eles iam à sinagoga fazer os seus sacrifícios? Seria talvez através do
ato politeísta de fazer adorações no altar para os determinados deuses, fazer parte daquelas ritualísticas ou talvez das festividades que eram impactantes, conhecidas, por exemplo, naquele período, as bacanalhas, as saturnálias, que cabe a gente fazer um estudo e perceber que o negócio era bastante complexo, quando durante uma semana a sociedade invertia os seus papéis, onde viviam sem regras algumas e as sensações estavam à flor da pele, e o mais grave, era permitido e estimulado na coletividade que isso acontecesse, cujas orgias no campo do sexo incluíam animais e crianças. Não sou eu que estou falando, isso é a história que fala. Agora estava ali no meio um grupo de cristãos, de um lado essa realidade, onde o mundo convidava a vivência das sensações mais torpes, mas simplesmente chanceladas pela cultura do politeísmo, e do outro lado nós tínhamos as tradições dos judeus, que simplesmente cobrava que todo mundo obedecesse àquela ritualística, até porque aquele homem que viera com o Messias era um carpinteiro que morreu entre ladrões. Mas Jesus deixou muito claro que a característica e que nós seríamos reconhecidos. Por quê? Por que característica? Por muito se amarem. E este processo do amor amadurecido, e é importante que a gente entenda esse conceito, esse amor amadurecido não é amor que passa a mão na cabeça, porque Deus, que mais nos ama, não nos deixa livre das consequências das nossas escolhas. Esse amor amadurecido é aquele que olha para o grupo de judeus compreendendo a eles, não gera conflito, mas não abre mão das suas crenças nem da sua vivência. É o mesmo que olha para o grupo politeísta que nos convida às saturnálias e por mais vontade e impulso que a gente tenha em viver aquilo novamente, nós rompemos com o passado porque conseguimos olhar qual é o nosso futuro. Não é condenando os indivíduos que fazem, mas é sendo firme na posição que adotou. Por isso nós somos reconhecidos por muitos se amarem, pelo fato de que eu não empurro o indivíduo, porque se ele me convida e eu vou, eu estimulo a continuar no equívoco. Ou então eu mostro que a minha crença ela não é convincente, suficiente, porque se ela não serve para mim, não serve para ninguém. E esse é o desafio quando ele diz segue-me, porque é a partir deste momento que a gente entende que não é para encher casas espíritas. É necessário que a gente adote a conduta, porque pelo contrário do que se pensa, ela continua, inclusive, numa homenagem ao nosso querido Raul Teixeira, de que espiritismo é para poucos de fato, porque é para quem entende em essência a responsabilidade de ser e segui-lo. Por mais que o mundo seja convidativo para que a gente faça absolutamente tudo, nós estamos sob o comando e a égide daquele que veio para nos mostrar qual é o roteiro. É desafiador. Nós estamos ali ainda naquele período, porque quando a atitude de luz entra em contato com aqueles que vivem na sombra, tendo como parâmetro o horizonte limitado das sensações e dos instintos, é indiscutível que nós geramos sobre nós um olhar muito maior, com lupa e perseguições, porque uma falha de quem é cristão é vista de uma forma muito mais perversa e pesada do que aqueles que não se dizem como tal. Esse é o ponto. Agora surge para nós essa compreensão da dificuldade que é. E óbvio que nós somos assim, porque na medida em que a gente age dizendo para aqueles que estão ali nas bacanalhas e diz, olha, desculpa, mas essa fase eu já passei. Se eu bebia, agora eu não bebo. Se eu vivo de forma pervertida no campo do sexo, agora eu não vivo mais. Se eu vivia de farra e agora eu não vivo mais porque a minha compreensão mudou, podem esperar que este grupo que fazia parte da nossa convivência terá duas condutas. Ou se afastam de uma vez, nos chamando de radicais, ou nos atacarão frontalmente. Porque é engraçado que não se ataca o discurso, se ataca a pessoa. Prestemos atenção se não é. Nós estamos vamos hipoteticamente fazer uma dieta.
Eu sei que aqui na Paraíba o povo não tem essa necessidade, mas lá a gente tem no litoral. Então vamos nós fazer a danada da dieta. Quem não tem o dia da boca nervosa? Eu não sei vocês, mas nós temos lá, a gente chama o dia da boca nervosa. Que está com vontade de mastigar, você parece um roedor. Não pode passar nada na sua frente que você come. Aí chega a noite, já tarde da noite, a gente estressado com as situações tais, aí você vai lá no seu armário, abre. Normalmente nós moramos em uma coletividade extraordinária chamada família. Aí tem alguém que não está de dieta, então ela comprou biscoito, comprou aquelas guloseimas gostosas do final de semana, e você está no dia da noite da boca nervosa, você vai lá, abre o seu armário, pega um biscoito recheado, nada melhor do que um biscoito recheado. Dependendo do horário da noite, antes de dormir, você fica feliz, assistir televisão comendo biscoito recheado, e depois você dorme, escovar os dentes, não esqueçam de escovar os dentes, depois você dorme. Quando você abre o armário, que você pega o biscoito, a pessoa vê. E vê e sabe que a gente está fazendo dieta. O que é que a pessoa fala? O quê? Não pegue. Você não está fazendo dieta. Foi o dia inteiro hoje de sacrifício, vai jogar o dia inteiro no lixo. Não faça isso. Você precisa perder peso. Como é que a gente age normalmente? Eu sei que aqui não acontece isso, mas lá a pessoa normalmente se vira e diz assim: você não tem nada a ver com isso. Eu estou com vontade de comer e eu vou comer. E depois eu vejo. Você percebe que o discurso não foi você tem razão, mas eu não estou conseguindo. Não, a gente ataca o portador, não a mensagem. Não é assim? A gente ataca o portador, não a mensagem. Quando o pai chama a atenção de um filho, ele ataca o pai, não a mensagem do pai. Porque no fundo a consciência diz assim: ele tem razão, mas eu não quero que ele tenha razão. Então eu não combato a mensagem, eu combato o indivíduo. É isso que acontece com o cristão durante todo o período pós-Cristo. A atitude daqueles que seguiam a Jesus era a lembrança do caminho certo. E quando a gente vê alguém fazendo o certo, enquanto a gente gosta de fazer o errado, nós atacamos. Como uma forma de tentar silenciar aquele que nos lembra qual o roteiro deve ser seguido. Esse é o grande problema do que nós estamos vivenciando. Passa-se o período. Não vou aqui dissecar a história. Vou dar um salto quântico. Quando a doutrina espírita nos chega como sendo o evangelho redivivo, a mensagem do Cristo que volta. O que precisa fazer é a gente refletir com profundidade e não fazer um Cristo ou uma doutrina à nossa moda. Que foi o que nós fizemos ao longo da história inteira. Validamos e invalidamos. Jesus disse: segue-me. Ele não nos convocou para fazer uma revisão do que ele apresentou. Ele disse: segue-me. Porque o desafio é agora. E a doutrina espírita ela vai ter uma complementação da característica, porque enquanto Moisés era não fazer, enquanto Jesus é o que fazer, a doutrina espírita é por que fazer. Porque agora ele apresenta o cenário do lado de lá, as consequências vindas das ações que complementam a síntese. E ele vai além, porque agora ele resume mais ainda o Cristo. Não é que ele resuma, mas ele vai apresentar com mais clareza a síntese que Jesus fez dos 10 mandamentos. É sério, Alisson? É. Porque se era primeiro os 10, depois os 2, a doutrina espírita na questão 614 vai dizer sobre a lei natural. Que a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira, que indica o que o homem deve e não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Está lá escrito, podem pegar, 614, a resposta é essa, eu decorei. Poucas respostas eu tenho decorado do Livro dos Espíritos, mas essa eu tenho. Então veja, 10, 2 e 1 resposta que os Espíritos dão. É a única verdadeira e nós somos convidados a vivê-la, a lei natural. Não adianta a gente vir com argumentações, nem olhar para o mundo, porque nós continuamos entre grupos de estruturas religiosas que fazem muitas exigências e do outro lado nós temos as bacanalhas e as adorações e idolatrias de todas as formas. Nós pulamos frequentemente a lei de adoração, porque a gente lê no Livro dos Espíritos, mas a gente não reflete na profundidade do que é aquela lei. Não, Alisson, não. E sem perceber, nós somos politeístas muitas vezes. Continuamos, como eu diria, fazendo oferendas a muitos altares que não do Cristo.
Alisson, sim, desculpa, eu estava gostando até agora, mas agora realmente eu não entendi não como é que pode ser politeísta. Eu não sou. Qual era o comportamento do politeísmo? Deuses diversos que, se nós pararmos para refletir, todos eles representam um desejo humano. Deus da guerra. Eu queria ganhar, então existia um Deus da guerra. Aí a gente oferecia o Deus da guerra para que o Deus da guerra jogasse do nosso lado. Imagina isso em campo de futebol como ia ser hoje. A confusão que se ia dar. Quando a gente olha para a fertilidade, existia a deusa da fertilidade, tanto na questão dos alimentos como na questão da própria procriação. Deuses do sexo, Deus disso, Deus daquilo, percebem que são sempre desejos humanos? É interessante isso. E nós vamos lá e fazíamos sacrifícios. Às vezes até nós sabemos na história que pessoas eram sacrificadas para esses deuses para que a gente obtivesse o que nós desejávamos. Tá, Alisson, qual é a parte que a gente faz isso? Nós não fazemos? Será que nós não colocamos no altar de Hermes, por exemplo, e de outros deuses, o Deus do dinheiro, o Deus do poder? Quantos de nós não sacrificamos a nossa saúde? Quantos de nós não sacrificamos a nossa família, colocamos no altar para esses deuses? Para viver aquilo ali e ter as conquistas transitórias. Quantas famílias não têm sacrificadas aí? O Deus do sexo. Quantos não acabam maculando a sua vida e a vida dos outros porque simplesmente estão nesse processo de sacrifício, dando em sacrifício? E a gente não nota. Então a adoração, ela não é só uma questão de conexão através da prece, ela é uma atitude perante a vida, que de fato fala da crença que nós adotamos. Isso é o adorar. Que é esse desafio que os cristãos primitivos tiveram, e aí o espírita passa a ter. Porque agora ele vive num período de transição que repete através dos ciclos reencarnatórios, só que com características diferentes. E o convite do Cristo permanece. Segue-me tu. O que importa se o teu amigo, o que me importa se até o trabalhador da casa espírita que você tinha como exemplo caiu. É de se lamentar e de buscar ajudar. Mas não é por conta disso que a gente vai utilizar como referência para também fazer. Porque na transição planetária é extraordinário o cenário e o método divino para fazer a distinção, para ver quem permanece na regeneração. Antes nós éramos colocados numa condição de não. Então a gente não agia por medo. Medo do pecado, medo do inferno, medo de tudo que acontece. Mas a doutrina espírita chega, nos tira da sombra da ignorância e nos apresenta de fato a realidade em si. E essa realidade é impactante, porque as obras espíritas nos chamam a atenção, mostrando que os espíritas têm desencarnado muito mal. Não sou eu que falo. Tormentos da Obsessão, é bom dar uma lida. Do espírito Manuel Filomeno de Miranda, porque passa a saber, mas no desafio de segui-lo, nós começamos a abrir algumas concessões. Porque isso é válido naquela época, hoje já não é tão válido não. Será? Porque se a doutrina ela é caracterizada como evangelho redivivo, repito, ela tem que ser a essência dessas lições sendo revividas em sua plena potência. E não revisadas em seus conceitos por nós, espíritos de planetas de provas e expiações. Não esqueçamos disso. Então a transição é caracterizada por portas abertas. Não há melhor forma de escolher senão essa. Porque agora sim a gente vai saber quem de fato atingiu a compreensão. Eu pergunto aos senhores, alguém tem notícia de Lívia Lentulus? Não. Se alguém tiver, por favor, me passe. Por que você está dizendo isso? Porque ela vivia com Públio Lentulus, ambos da mesma classe social, um optou pelo Cristo em sua essência e o outro não. O que é que aconteceu com ela? Ela foi embora. Percebe a delicadeza da situação? Então é pessoal intransferível. Por mais que o mundo convidasse, ela fez uma opção, sacrificando assim, indiscutivelmente. Mas agora o desafio é esse, porque as portas estão abertas, os convites são feitos. Nesse processo que nós estamos vivendo, nós somos obrigados quase a relativizar a moral, de tal maneira que agora quem quiser fazer o que quiser e não ser apontado, vai fazer.
Mas é a melhor forma da gente distinguir. É o filho que sempre é chamado a atenção pelo pai e vai ter a oportunidade de passar o final de semana na casa do coleguinha. A pergunta é, este menino vai se portar conforme o pai educou ou ele vai aproveitar para fazer a trela que ele sempre teve vontade, mas porque estava perto do pai, ele não fez? Essa é a característica da transição. Portas abertas. Não tem mais ninguém dizendo, não faça porque senão o inferno vai pegar você. Agora é livre. Quem tem a consciência e entendeu, segue-me, pode abrir tudo. E significa que o Evangelho, inclusive, vai nos avisar de forma muito clara que o problema não é ter vontade. Não sou eu que digo isso não, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem momento em que você pensa e age ainda no mal, tem um momento que você pensa e não age, segue-me, que é a luta. E tem aquele que você nem pensa no mal. Pessoal aqui da Paraíba, que já está no outro patamar. Entendeu isso? É essa a nossa realidade. Então agora o desafio que o Cristo nos faz é esse. Segue-me. Então nós estamos neste momento. Da igual forma que Moisés convidou os seus para viver aquelas normas, que o Cristo convidou a amar, sendo diferenciado, atacado, desafiado o tempo inteiro aqueles que seguiam, os espíritas também o são. Não nos preocupemos, e eu digo isso sem um mínimo receio, porque está lá na Gênese que nós não devemos nos preocupar com essa quantidade de pessoas em nossas casas. Está lá escrito. Porque mesmo que silencie todo o movimento, os espíritos é uma lei da natureza, eles jamais silenciarão. A grande preocupação é de fato saber se nós estamos transformando esta compreensão de estarmos aqui na 25ª Eresp. Se a gente de fato está aproveitando para fazer a transformação necessária do homem velho para o homem novo. E repito, não significa dizer que nós não tenhamos erros, todos nós teremos. Mas o desafio é a luta. Quando ele diz, segue-me, eu sou o roteiro, eu sou o parâmetro. Agora é necessário lutar. Fora disso, nós iremos ter que refazer a estrada. E assim, para caminharmos para o fim dessa reflexão, eu gostaria de trazer uma mensagem de um espírito que veio de Orion, que apresenta-se no livro Transição Planetária. Se alguém achou que ia ter comunicação mediúnica, lamento informar. Se enganou. Já está aqui a comunicação faz tempo. E ele nos faz uma chamada de atenção, ele se apresenta aos espíritos, ele se materializa, e é dada a palavra a ele vai falar sobre o processo de transição, e ele nos fala, não objetivamente, mas a gente vai perceber que ao final a gente pode entender no seu discurso aquilo que Jesus diz como sendo, segue-me. Neste período que nós estamos vivendo, nesse período desafiador. Diz assim, como em toda batalha, momentos difíceis surgirão, exigindo equilíbrio e oração fortalecedora. Os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem os insensatos, que ante a impossibilidade de os igualarem, irão combatê-los e padecendo diversas ocasiões de profunda e aparente solidão. Nunca, porém, estarão solitários, porque a solidariedade espiritual do amor estará com eles, vitalizando-os e encorajando-os ao prosseguimento. Todo pioneirismo testa as resistências morais daquele que se atreve a ser diferente para melhor. Porque diferente a gente tem um bocado, mas diferente para melhor. A ser quando a vulgaridade predomina, razão pela qual são especiais todos esses que se dedicam às experiências iluminativas e libertadoras. Nunca, porém, deverão recear, porque o Espírito do Senhor os animará, concedendo-lhes desconhecida alegria de viver, mesmo quando aparentemente haja uma conspiração contra os seus superiores propósitos. O modelo a seguir permanece Jesus.
E a nova onda de amor trará de retorno o apostolado, os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio, que na atualidade terá características diversas, já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado. De forma clara, ele está dizendo o que vai acontecer com aqueles que, de fato, permanecerem fiéis nesse propósito de segui-lo. Isso não implica que não se assaquem acusações vergonhosas e se promovam campanhas desmoralizadoras contra eles, a fim de dificultar-lhes o empreendimento superior. Assim mesmo, deverão avançar, joviais e estoicos, cantando os hinos da liberdade e da fé raciocinada que dignificam o ser humano e o promovem no cenário interior. Devemos permanecer nessa marcha, independente do que aconteça. O convite do Cristo continua ecoando para cada um de nós. Que te importa a ti? Segue-me tu. A todos vocês, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. Muito obrigada, Alisson, por trazer tanto conhecimento, tantas reflexões, acrescentando e contribuindo para a realização do 25º ERESP. E lembrando que amanhã nós temos um seminário realizado pela AME, e eu quero convidar Ranulfo Neto para falar a respeito desse seminário, inclusive dizer que amanhã Alisson vai estar junto conosco nesse seminário. Então, se você quer aprofundar um pouco mais a respeito de outro tema, sintam-se convidados. Ranulfo, por gentileza, venha fazer aqui o convite oficial em nome da AME a respeito do evento de amanhã. Boa noite, pessoal. Aproveitando, né, uma energia dessa, depois de uma palestra como essa, uma reflexão dessa, meu Deus do céu, é muita energia, muito amor, né, envolvido nesse momento. Então, a gente, né, da AME, da Associação Médica Espírita, nós, junto, né, das coordenadorias e aqui do ERESP, nós iremos fazer esse seminário. E aí nós trazemos 3 palestrantes. Alisson, que aí eu dispensa comentários depois de hoje, estará lá amanhã conosco, vamos aproveitar. E o tema que ele vai falar endireitai os caminhos. Então, né, já é bem sugestivo, vamos aproveitar. O outro palestrante é Thales de Tarsos, eu não sei se vocês conhecem. Ele é lá de Campina Grande e ele virá também lançar um livro que ele escreveu, Palavras do Bem. Então, é outra oportunidade grandiosa para que a gente possa beber na fonte dessas reflexões que esse irmão irá trazer. E ele tem um livro, né, que ele estará lá autografando, né, e a gente tietando, né, para variar. E a última, né, palestrante será Rafaela Moraes, que também é de Campina Grande, é uma psicóloga, e ela é lá da SEJA, não sei se vocês já ouviram falar desse Centro Espírita em Campina, que é justamente, que fala sobre Joana de Ângeles. Ela é uma coordenadora do estudo de Joana de Ângeles e é psicóloga. Então, imagina o que a gente vai ver amanhã, certo? Então, vai ser um ótimo seminário, estão todos convidados. Terá até um lanchinho, né? Porque a parte espiritual terá, e a física também estará lá, certo? Então, estão todos convidados, tem água fluidificada também, com certeza, certo? Então, todos muito convidados, será um evento, um seminário muito belíssimo também, com muita energia, com muito amor, com muita fraternidade. Eu espero todos vocês lá, certo? A partir das 8 horas a gente já vai ter uma harmonização musical também, e às 8h30 nós iniciamos o seminário, tá certo? Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Ranulfo. E só reforçando, fica aí o convite. E lembrando que, se você gostou da palestra do Alisson, que eu tenho certeza que vocês gostaram, vocês podem rever. Está sendo transmitido pelo YouTube.